Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Queria cantar um hino da harpa aqui antes de começar esse vídeo. Vamos louvar o Senhor com o hino que se encontra no número 192, número 192 da harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação. Pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Gostaria de ler com os irmãos uma passagem que se encontra aqui no livro de Romanos, capítulo 6, uma passagem muito importante para os dias de hoje em nossas vidas, aonde o apóstolo Paulo escreve esta carta aos romanos dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz assim: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado,
mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas cobiça. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento do pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servir à justiça e para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça de Deus. E que fruto tinheis antes das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está vendo aí, meus amados e queridos ouvintes desta palavra? O próprio apóstolo Paulo dando um exemplo que nós somos justificados através da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos justificados. E a Bíblia diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Ele diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Já morremos para o pecado. Mas, irmão Pedro, como assim? Através do batismo. Quando Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário vós nascer de novo. Está lá em João capítulo 3. Vamos lá ver o que Jesus disse para Nicodemos. João capítulo 3. Uma palavra muito forte, irmãos. João capítulo 3. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja bem, ninguém pode realizar milagres se Deus não estiver com ele. Jesus, porém, lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Versículo 3, o versículo 5 agora: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja bem que Jesus Cristo estava aqui falando para Nicodemos a respeito do novo nascimento, do batismo nas águas. Através do batismo nas águas, nós sepultamos o velho homem, ou seja, aquele homem do pecado, quando nós andávamos no mundo, fazendo tudo aquilo que agradava a nossa carne, na bebida, nas farras, nas drogas, nos bailes da vida, na prostituição. Então quando nós aceitamos a Jesus Cristo, batizamos nas águas, nós morremos verdadeiramente para este mundo. Nós morremos para o pecado e nascemos para Cristo, em uma nova criatura diante da presença do Senhor. Diz aqui, versículo 8.
Se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Portanto, o ter morrido uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Já morremos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes nas suas paixões. Está vendo aí, irmãos? Então é necessário que nós venhamos verdadeiramente morrermos com este mundo. Largar verdadeiramente a vida pecaminosa que nós levávamos na nossa ignorância, antes de conhecer a verdade. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. A verdade, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas, de nossas vidas, e nós, através do batismo nas águas, renunciamos toda a nossa maneira de viver. A Bíblia fala que nós morremos juntamente com Cristo. No nosso corpo do pecado foi crucificado, como se tivesse sido crucificado na cruz do Calvário, através do batismo nas águas, e nós somos agora uma nova criatura, ou seja, uma nova pessoa. E nós não podemos mais viver pecando. Nós temos que usar os nossos membros, nosso corpo, verdadeiramente para agradar a Deus, não viver para agradar a nossa própria carne, o nosso próprio pecado. Não. Por quê? Porque nós temos que renunciar às vontades da nossa carne. Nós temos que renunciar todo o prazer da nossa carne para nós nos sujeitarmos a fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Por quê? Porque no versículo 13 diz assim: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Quer dizer que o pecado não pode reinar no nosso corpo mortal. Jamais podemos deixar que o pecado torne a nossa carne novamente. Por isso que é muito importante, quando nós estamos na presença de Deus, jejuando, orando, lendo a palavra do Senhor, se consagrando na igreja, fazendo a obra do Senhor, evangelizando, buscando as almas, nós estamos usando o nosso corpo na presença de Deus. E a cada dia que passa, nós fazemos a vontade de Deus, o nosso corpo vai sendo crucificado mais e mais ainda para o pecado. Nós não temos mais aquela vontade de pecar. Então é muito importante nós termos esta palavra no nosso coração. Que Jesus Cristo, Ele nos chamou não para que nós vivêssemos no pecado. Não. Jesus nos tirou do lamaçal do pecado. Pôs os nossos pés sobre uma rocha. E esta rocha é a palavra de Deus, o alicerce que nos alimenta, que nos põe de pé, que nos dá a convicção que nós somos salvos para com Deus. Então, por isso, o apóstolo Paulo escreve que nós não devemos usar mais o nosso corpo para o pecado. Veja que no versículo 17 diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado foste feitos servos da justiça. Hoje, nós que renunciamos verdadeiramente o pecado, nós somos servos da justiça. Porque no versículo 23, assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se Jesus já nos morreu na cruz do Calvário, e nós que fomos batizados nas águas, já morremos para com este mundo, para que nós não pudéssemos viver mais sobre a nossa maneira vã de viver, sobre o pecado. O nosso corpo tem que ser usado na obra do Senhor, fazer aquilo que lhe agrada. Porque o que adianta nós estarmos na presença de Deus e estarmos na presença do Senhor fazendo a sua vontade, e depois nós querer voltar a pecar novamente?
não vai adiantar nada, nós iremos morrer. Ou seja, a morte espiritual e também a segunda morte, como Jesus diz lá em Apocalipse. Então, amados irmãos, esta é uma palavra muito forte. Nós não podemos usar o nosso corpo para viver novamente no pecado. Jesus já nos chamou, já nos escolheu, nos tirou do mundo, para que nós não podemos mais usar o nosso corpo como objeto de pecado, praticar novamente o pecado. Porque naquele dia nós vamos ser julgados, segundo cada um a sua obra. Então não podemos viver mais no pecado, e sim em fazer a vontade de Deus. Se você fumava, deixou de fumar, não fume mais. Se você bebia, deixou de beber, não beba mais. Se você mentia, não minta mais. Se você falava palavrão, não fale mais. Se você roubava, não roube mais. Temos que deixar este pecado. Se você adulterava, não adultere mais. É isso que nós temos que fazer. Não podemos mais voltar à prática do pecado. Não podemos deixar que o nosso velho homem se volte a aflorar no nosso corpo para fazer a prática do pecado novamente. Não podemos. Sabemos que é difícil, mas Deus nos dá força, Deus nos capacita quando nós fazemos a sua vontade, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, jejuando, orando, fazendo a obra do Senhor. Deus nos capacita, nos dá força para vencer o pecado. Então, amados e queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Diz aqui no versículo 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele que obedeceis? Ou o pecado para a morte, ou a obediência para a justiça? Se você se apresenta como para fazer o pecado, você se torna servo do pecado. Se torna servo do pecado. Servo daquele vício. Então não podemos ser mais servos daquele vício. Não. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado. Nós temos que andar agora na obediência para a justiça. Temos que andar em santidade diante da presença do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, continue nos fortalecendo, nos capacitando. Fique com esta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, e vença esse pecado, vença essa luta, porque Deus, Ele é contigo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.